Oi, gente, bem-vindos ao canal Cris de Mãe de Amora. Eu sou Cris de Mãe de Amora, eu sou mãe atípica e advogada. Aqui falamos sobre todo tipo de assunto no universo de deficiência, neurodivergência, autismo, terapia, tudo que envolva, gera interesse para essa comunidade. Semana passada, gente, eu não gravei porque eu tive uma gripe muito forte. E aí, assim, tô trazendo esse tema que em tese ele já tá velho, mas que eu queria comentar. Por quê? Porque foi um episódio de uma professora de Campo Grande, de uma instituição de ensino municipal do Campo Grande, que acionou o município porque teria sido agredida em ambiente escolar por uma criança com deficiência, especificamente uma criança com autismo, tá? E qual foi o desfecho disso, gente? O município foi condenado, sim, a pagar um dano moral de R$20 mil a essa professora. Por quê, gente? Porque no caso específico, essa professora ela já vinha reportando que ela não dava conta dessa criança tinha traços de agressividade, que essa criança já tinha realizado algumas outras agressões, enfim. Então a criança, ela já era agressiva, a professora, né? Imagina, às vezes um adolescente grandão, a professora pequenininha tendo que administrar ali aquela criança, e ela, né, acabou sendo agredida, e nessa agressão ela foi e acionou o município, e o município foi condenado, gente. Dois pontos relevantes aqui, gente. Você é a favor que o município seja condenado? Sou a favor. Por quê, gente? Porque, assim, a professora, nesse caso, ela é um profissional que ela tá ali para ensinar os alunos, enfim. E eu penso, né, e eu acho que as pessoas vão compactuar comigo, é o seguinte: ninguém sai de casa para apanhar, né? Qualquer profissional, inclusive profissional da saúde que vai tratar de pessoas que tenham traços de agressividade, pessoas com problemas específicos, ninguém quer sair de casa para apanhar. Agora, claro, pode acontecer, pode, mas no caso específico, a professora ela vinha reportando todas essas questões, ela pediu para ser retirada do caso e não foi observado. E aí, quando, né, veio a situação de agressão, ela foi e acionou. A gente fala no direito que o nome disso é uma omissão específica do Estado, né, do município. Há uma omissão específica na medida que ela vinha reportando: a criança é agressiva, aconteceu isso hoje, olha, por favor, me troque porque eu não dou conta. E nada foi feito. Então, assim, diante dessa omissão, é dever do Estado, sim, indenizar a professora. E para além disso, gente, assim, tá muito em voga esse assunto. Porém, isso já tem várias ações já que transitadas em julgado, Tribunal de Justiça de São Paulo, Rio Grande do Sul, eu pesquisei, e tem casos, sim, de professores que são agredidos por alunos com deficiência e acabam sendo, o Estado, o município acaba sendo condenado a pagar a indenização por danos morais. E por que é importante a gente falar disso, gente? Porque, primeiro, gente, a gente tem essa pecha da escola inclusiva que não permite que haja um treinamento adequado para tratar, para gerenciar a crise. Uma criança que agride, ela possivelmente pode estar em crise, ela pode estar tendo uma situação de desregulação dela, pode estar sofrendo um estímulo e não dá conta daquilo, e aí precisa bater, entendeu? Não digo assim precisa, né, gente? Mas assim, não consegue dar conta das suas emoções. Então, assim, precisa ter sim um gerenciamento de crise certo, efetivo, eficaz, para que isso não aconteça. E para além disso, gente, a gente tem que trazer também em voga o seguinte: será que essa criança talvez não estaria melhor inserida numa escola especial? E essa questão, gente, é muito sensível, porque assim, é claro, eu não conheço essa criança, eu não sei exatamente qual é a situação dela, mas tem muitas crianças que têm deficiência intelectual severa e estão em escola regular. E evidentemente, gente, às vezes uma criança com deficiência intelectual severa, ela não consegue usar o banheiro. Uma criança com, sei lá, 7 anos não consegue usar o banheiro. E aí eu fico assim pensando, talvez não seria melhor que ela estivesse numa escola especial, a qual ensinasse ela usar o banheiro, ter comportamentos sociais, ter determinadas condutas que permitam
que não só ela vive em sociedade, mas que a família consiga ter uma vida regular, porque tem crianças que batem nos pais, entendeu? É muito mais comum do que a gente pensa. Eu já tive situação, inclusive da minha filha, me bater, entendeu? Graças a Deus são muito pontuais, mas já tive. Então assim, e os pais, muitos pais ocultam isso por vergonha, por situação de achar que não dá limite, e não é isso, gente. A gente tem que entender que uma criança que tem deficiência, que tem déficit intelectual, ela vai ter um comportamento totalmente diferente. A gente não pode exigir de uma criança com essas condições as mesmas características de uma criança típica. E a gente tem que entender isso. A gente não pode ter vergonha de chegar na rua, a criança fez isso ou fez aquilo. Você não pode chegar e achar que, olha, essa criança não tem limite. Um terceiro falar uma coisa que não sabe, você se envergonha. Não, cara, é teu filho. Você sabe onde seu calo aperta. Você não pode deixar que ninguém fale alguma coisa relacionada a isso, se não sabe a real condição da sua criança. Então, gente, eu acho que essa situação da professora ter acionado, gente, isso é super importante, porque eu acho que talvez com esse tipo de comportamento, esse tipo de conduta dos professores, vai trazer aluno o seguinte: olha, nós, instituições de ensino em geral, precisamos sim melhorar as condições desses professores que atendem crianças especiais, porque precisa de um suporte muito maior, gente, do que de uma criança típica. Então, assim, não seria nem justo para os professores não ter um gerenciamento de crise, não ter um plano de ensino individual. Como é que você vai propor para uma criança atípica que aprenda tal qual as outras? Você tem que dar suporte, você tem que dar as condições individualizadas para que ela aprenda. Então, assim, gente, eu acho que esse tipo de situação, ela é tipo um grãozinho, assim, é a pontinha do iceberg, porque a partir daí tem muito mais coisa para se aprofundar, tem muito mais coisa para resolver. E eu acho que a gente tem que trazer esse tipo de questão, de assunto, e trazer o que está por trás disso, né? O que a falta de estrutura hoje das escolas, que tem que ser inclusivas, faz com que tanto os professores passem, né, quanto os próprios alunos, porque eu não tenho dúvida que essa criança possivelmente está em sofrimento, porque ela não consegue estar ali de uma forma satisfatória na escola. E eu não digo nem pelo fato dela ser verbal ou não se trata disso. Uma criança que agride, gente, típica ou atípica, ela não pode estar bem naquele ambiente. Eu penso que a pessoa que agride, ela não pode estar feliz ali. Então a gente tem que colocar a baila, a reflexão sobre isso. A professora fez bem, fez. Ninguém tem que ir para a escola, ninguém tem que trabalhar para apanhar. Isso aí é evidente, sobretudo nessas circunstâncias que o processo, né, eu não consegui achar o processo, mas achei as informações, né, que ela vinha reportando à direção da escola há muito tempo sobre esse caso. E também é o seguinte: essa criança precisa estar na escola nessas condições. A gente não tem que ter um gerenciamento de crise, a gente não tem que ter um plano de ensino individualizado, a gente não tem que ter um profissional que dê suporte para essa criança, um mediador que realmente atenda as demandas dessa criança. Tem. Então, gente, hoje eu queria falar sobre isso e já trazer a reflexão. Como é que estão as escolas hoje para atender nossas crianças? Como é que vai ser isso, hein? Como é que a gente vai lidar com isso? E, professores, como é que vocês vão lidar com isso sem estrutura mínima, né? Eu acho que, sinceramente, apanhou na escola. Eu acho que o professor, ele pode sim acionar o município, o estado, enfim, dependendo de qual vínculo, né, a escola tenha, né? Tem que sim acionar. E é importante sim que hajam essas situações para que a população comece a refletir sobre como serão essas escolas inclusivas, né? Tá bom, gente? Eu queria agradecer. Meus contatos estão aí. Se vocês precisarem de algum tipo de auxílio, de orientação, estou à disposição. Um abraço.